bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é meu canal, o Pod Duda. Antes da gente começar, eu preciso pedir duas coisas pra vocês. A primeira, que deixem like. E a segunda, que se inscrevam no canal, pra gente continuar fazendo mais vídeos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito competente na área que ela atua e com uma história que é impossível que quem está nos ouvindo, quem já ficou sabendo dessa história, não se emocionar, né? Porque é muito linda. E tem os olhos lindos, que eu achei seus olhos lindos. Obrigado. E ele São é, lentes. ele Deixa é. eu tirar o lente. Ali, peraí. Mentira, não é lente. E ele é. Robson Anísio. Ele é palestrante, radialista, apresentador de TV e, como eu já disse, dono de uma história incrível, né? Que é... Só de ouvir eu fiquei emocionada já. E tudo bem? Tudo ótimo. Ainda mais agora com você aqui, né, Dudinha? Muito É obrigada. um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Muito por obrigado estar pelo aqui. convite, tá bom? E Muito a gente vai obrigada. bater um papo aqui muito legal. Muito Pode ter legal. certeza, vamos muito embora. legal. E esse vídeo é um oferecimento de Mineirão Peças Usadas. Se você precisar de alguma peça para sua caminhonete, fala com o Breno, liga no número 333 2833, que fala que você viu aqui no Pod Duda, que você vai ganhar um desconto especial, viu? Tem certeza que você precisa? Lá tem. E também a Mandelli, salgados da Mandelli, tudo pra sua festa, tudo de gostoso. Aqui a gente até recebeu uma caixinha de salgados aqui que tá uma delícia. Nós vamos comer durante o programa. E é isso. É isso aí, né? É isso aí, Mineirão, peças para, né? Autopeças, né? Autopeças, não é isso? Autopeças. E a Mandelli, muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo. E antes de a gente Vamos começar, você tá vendo essa caixinha aí, ó, do seu lado? Nossa, eu tô numa ansiedade pra abrir, eu sou uma pessoa Pode muito abrir, ansiosa, pode né? abrir, pode A abrir. Jéssica sabe, né, Jéssica? Então vamos abrir. Tan, 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 tan. Atenção! Haha! Uma super caneca agora para dividir os momentos, né? A minha Do também café é da minha manhã aqui. com a caneca do Elemento 18, que a gente não trouxe também para Duda. Né? Nós vamos ter que trazer para Duda, viu? Olha só, gente. Ah, mas eu tô chique demais, viu? Obrigado, Duda. Eu que agradeço. Então já muito. vamos tomar água aqui já, ó. Se quiser colocar Aqui, sua aguinha, ó, eu vou pegar uma coxinha. Vamos experimentar. Ótimo. Obrigadão mesmo, de coração. Não, gente, esse negócio. Não, esse salgadinho tá muito bom. Nossa senhora. Muito gostoso. Muito bom. Depois eu como. Agora. Primeira coisa, eu Ah. quero que você conte um pouco da sua história pra gente. Então, um menino órfão, ficou órfão aos 7 anos de idade, que era a chamada população ribeirinha, que morava na beira de um rio, no bairro industrial em Belo Horizonte, que morava apenas com a mãe e com uma irmã, que nunca conheceu vó, que nunca conheceu tio, que nunca conheceu tia, que só tinha ali como referência, né, de família apenas a mãe e uma irmã. E que aos 7 anos perdeu a maior referência, né, que era a mãe. A mãe faleceu e começou então ali além dessa primeira separação, né, da morte da mãe, do falecimento da mãe, teve também a separação da minha irmã. Então a minha irmã, após o falecimento da minha mãe, ela foi para uma instituição de irmã de caridade, depois ela foi para trabalhar em casa de família, virou uma escrava em casa de família, e eu fui levado para a FEBEM. E naquela época, década de 70, né, passava na televisão aquela propaganda que FEBEM era a melhor instituição do Estado, que ali as crianças iam aprender, iam estudar, iam virar doutores. E eu comecei então a imaginar a FEBEM como um parque de diversões. E uma vizinha nossa da minha mãe lá, ela que me levou para a FEBEM.
E ela foi me contando no caminho: Robson, a FEBEM é maravilhosa, você vai gostar muito. Lá tem muitas crianças, você vai brincar o dia inteiro, você vai estudar e vai sair de lá alguém na vida. Só que chegando na FEBEM era uma realidade completamente diferente, né? Na FEBEM eu fui recebido por uma senhora que foi logo tirando das minhas mãos as poucas sacolinhas que eu tinha, com poucas roupas, com poucos brinquedos. Me levou para um senhor que foi logo cortando, podando meu cabelo, né? Ou seja, passou a máquina zero, que naquela época tinha muito piolho, né? Então eles podaram meu cabelo totalmente, fiquei praticamente careca e me deram um uniforme, porque lá não podia usar uma roupa assim normal comum. Então todas as crianças lá tinham uniforme. E eu pude perceber que no uniforme tinha um número, e o meu número era o 18. E foi aí que eu percebi, então, naquele momento, eu deixei de ser o Robson Anísio e passei a ser o 18, um número. Então, na FEBEM, a gente convivia com muitas violências, né? Eram muitos maus tratos. Hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos muitas leis que hoje protegem, né? Que garantem Sim. os direitos das crianças e dos adolescentes, mas naquela época não tinha. Né? Naquela época não tinha o Estatuto, naquela época não tinha tantas pessoas, né, que defendiam os direitos, né, que levantavam a bandeira em prol da criança e adolescente. Então, a gente sofria muita coisa ruim. A gente apanhava sem saber o porquê estava apanhando, a gente era humilhado, a gente era trancado num quartinho escuro, né, que a gente passava ali à noite, ali, naquele breu, apanhando sem saber o porquê estava apanhando. E daí, diante de tanta violência, eu tomei uma coragem, praticamente quase que um ano depois. A minha coragem foi pular os muros da instituição e fugir. Alguém te influenciou pra isso? Ou você... Influenciou, eu tinha um amigo lá, que era da mesma idade que a minha, que era o Cláudio. E o Cláudio era uma pessoa que a gente ficava muito juntos na FEBEM. E a história do Cláudio, ela coincidia muito com a minha história. O Cláudio também tinha ficado órfão e ele tinha parentes, né? A diferença é que ele tinha parentes, mas parentes que moravam no interior, não moravam na capital. Então, como não tinha ninguém disponível, né, para ficar com ele, cuidar dele, ninguém se disponibilizou a cuidar dele, ele foi levado para a FEBEM. E na FEBEM, Duda, vale ressaltar que muita gente imagina assim: a FEBEM era um presídio. Então, quem era levado para a FEBEM era marginal. A FEBEM, ela foi criada no intuito de poder proteger crianças, principalmente crianças órfãs e crianças em situação de vulnerabilidade, ou seja, crianças que os pais não tinham condições financeiras de Sim. cuidar, de criar. Essas crianças seriam então levadas para a FEBEM. Eu acho até que na construção, ou seja, quando se pensou em construir Tinha realmente a esse instituição, objetivo. eu acho que até tinha realmente o objetivo. Mas depois, com o tempo, com ações maldosas de pessoas, enfim, que foram trabalhar naquele local, a instituição foi perdendo essa Até mesmo pela referência. dificuldade, né? Exatamente, Porque foi não é perdendo. fácil você pegar um monte... Sim, claro, não é certo, mas não é fácil você pegar um monte de criança e colocar dentro de uma escola. Não é fácil. Não é fácil, mas tem que se ter um Seria o preparo, certo. teria que se ter educadores e realmente profissionais para no trato, né, com essas crianças. Porque imagina você, Sim. eu trabalhei na Cidade dos Meninos. Imagine uma cidade que é uma cidade, dentro de uma outra cidade, que fica em realmente uma Ribeirão das cidade. Neves, que tem mais de 1.000 meninos. Imagina. E eu trabalhava lá, eu trabalhava numa casa com 16 adolescentes. Eu morava numa Nossa. casa com 16 adolescentes. Lembrando, não são filhos meus, não são parentes meus. É filho de um, filho de Rodrigo, filho de Jéssica, filho de Rafael, filho de Antônio, filho de Maria, filho de José. É cada um filho de um. Então, cada um com um problema diferente. Cada um com uma personalidade diferente. Então, imagine você na FEBEM. Essas crianças que estão na Seria nas tipo o cidades Big meninas. Brother, né? Mas sendo que bem pior. É. Porque lá não tem festa, né? Imagina você, porque dentro da cidade dos meninos, são crianças que têm família, né, que tem uma estrutura, mas que as famílias colocaram lá o seu filho lá para poder aprender uma profissão, né, porque lá dentro tem várias oficinas, para poder ter uma escola mais de qualidade, enfim. Só que a FEBEM não é assim. Na FEBEM você não tinha escola, então você não estudava. Então imagine você sem escola, uma criança sem escola.
Você já É fica o quê? difícil. Ociosa. É. Tem aquele velho ditado que diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Ah, Então, eu já se vi. você não tem ocupação, ainda mais criança, se tratando de criança, né? Se você não tem uma ocupação, logicamente que você vai ter que começar a pensar em muita coisa e, na maioria das vezes, coisas ruins para você fazer, né? E é isso que acontecia na FEBEM. Então, na FEBEM, as crianças passavam a maior parte do tempo maquinando forma de fugir. Tempo, o dia que vai fugir, que vai pular o muro. E apesar que o muro da FEBEM não era alto não, tá? Era O tipo... muro da FEBEM parece que foi construído assim. É para vocês pularem. É para vocês fugirem, viu? Pode Mas ir, vai não embora. deixe você... Quando vocês voltar também, vocês vão apanhar demais da conta. Era Entendeu? tipo uma lição, né? Era um convite para tentação, mas sabendo que essa tentação vai te custar caro. É. Né? E eu demorei quase 1 ano, Duda, para tomar coragem para poder pular o muro. E o Cláudio, ele pulava várias vezes. Vamos, Robson, vamos. Eu, não, morrendo de medo. E medo de apanhar quando voltasse, apesar que eu já apanhava mesmo de qualquer jeito, mas apanhar em dobro. Medo de acontecer na rua, né? E Que medo acontecesse. do novo, né? O que tem lá? O que eu vou encontrar lá? Lá eu sei que eu não vou encontrar mais a minha mãe, lá eu não vou encontrar mais a minha irmã. O que eu vou encontrar lá, atrás desse muro? O que vai me... O que está me esperando ali? O que tem de mais ali? Mas aí eu tomei coragem. Eu fui e pulei o muro. Eu lembro que quando eu pulei o muro, Duda, eu subi no muro, eu fiquei um tempo lá em cima do muro, eu olhei para um lado, olhei para Ai, dentro da meu FEBEM Deus. e olhei para frente. Aí eu fiquei olhando para o horizonte. E eu percebi, quer saber de uma coisa? Eu tenho que descobrir o que tem ali. Agora eu já subi mesmo, eu vou descer. Então vamos pular. E quando eu pulei, eu corri tanto, Duda, mas tanto, que se eu estivesse participando de uma maratona na São Silvestre, eu ganhava. Mas eu passava fácil por todo mundo e chegava lá na corda de chegada com muita facilidade. E eu não olhava para trás. Porque eu não queria mais olhar para lá, para um lugar onde eu encontrei que era para mim, assim, para muitas crianças lá, um inferno. Eu queria realmente, eu queria na verdade encarar o novo, não saber o que tinha, o que estava me esperando ali, mas eu não queria ficar ali dentro mais. Porque ali dentro eu conhecia a realidade. Você queria alguma coisa que não estivesse ali. É uma coisa nova, eu queria vislumbrar uma coisa nova, diferente e que me possibilitasse, né, uma vida menos sofrida do que era na FEBEM. Claro. E eu corri muito e cheguei no centro de Belo Horizonte. Foi aí, Duda, que eu percebi. Olha só, quando eu fui para a FEBEM, eu era o Robson. Quando eu cheguei na FEBEM, eu passei a ser o 18. E quando eu fui para a rua, eu virei o pivete. Foi mudando a minha identidade com o passar do tempo. E nas ruas, eu descobri que, apesar de estar livre, de poder andar por onde eu quisesse, de poder correr a hora que eu quisesse, a violência ainda me acompanhava. Então a violência... Não era o perfeito. Não era. Naquela época lá tinha um menino, tinha uma gangue de rua. E essa gangue de rua era liderada por um menino muito mau. O apelido dele era Cabelinho de Fogo. Cabelinho de fogo. Sabe aqueles caras, né, o Black Power, que tem esse cabelo Black Power, né? Ele tinha Sei. esses cabelos Black Power, bem grandão mesmo. Já viu aquele desenho do urso do cabelo duro? Era aquele cabelão grandão, não sei o quê. E ele pegava acetona e jogava-se no cabelo. Aí o cabelo descoloria. Aí por isso o apelido, Cabelinho de Fogo. E o Cabelinho de Fogo era muito maldoso. Então o Cabelinho de Fogo, ele queria, quando ele via um menino novo na rua, ele queria que esse menino, ele imaginava que tinha a obrigação de participar da gangue dele, de ser da gangue dele. Só que quem entrasse para a gangue dele tinha que roubar, tinha que fumar maconha, tinha que fazer só coisas ruins. E eu, apesar da pouca idade, já com 8 anos de idade, eu não queria fazer isso. Né? Apesar da pouca idade, apesar de estar vivendo aquela situação, né, muito grande de violência, De não ter enfim, experiência, né? eu não queria entrar para a criminalidade. Eu já tinha aquele pensamento assim, não, eu não quero ser um deles, né? Eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Eu não quero ser mais eu quero um no meio da continuar sendo multidão. uma pessoa boa. Eu não quero ser uma pessoa má. A única coisa que eu roubava nessa época de rua Era o quê? era pacote de biscoito e lata de sardinha. Num supermercado acredito. que tinha aqui no centro, aqui na Paraná.
que era o supermercado Medradão. Mas como é que você abria a lata de sardinha? Pois é, isso era uma dificuldade, porque hoje em dia tem essas tampas fáceis, né? Que você puxa você aquela puxa. argolinha e pronto, abre. Naquela época não tinha isso aí, essa facilidade. Então eu roubava lá de sardinha porque eu amava sardinha. E ficava assim, gente, como é que eu vou abrir isso? Aí eu pegava pedra e tá. E de repente, quando eu conseguia abrir os pedacinhos lá, aí era pedra misturada com sardinha, não dava certo. Nossa Eu senhora. pensei assim, aí eu comecei a observar os ônibus passando ali, em frente à estação. Falei, tá aí, o ônibus é pesado. Deixa eu colocar a lata de sardinha no meio do asfalto, que o ônibus vai passar em cima e vai abrir pra mim a lata de sardinha. Algumas vezes o ônibus passava em cima que não dava nem sequer cócega na lata de sardinha, ela permanecia intacta. Outras vezes o ônibus passava em cima e a lata de sardinha abria. Só que Mas ela esparramava ficava. tudo. Aí eu ficava olhando assim a sardinha enrolada no pneu do ônibus indo embora. E eu falava, tchau, sardinha. Então, ou seja, eu não conseguia comer a sardinha. Mas o pacote de biscoito eu conseguia comer. Era o biscoito Aimoré, que era delicioso, biscoito recheado. Então, que muitas vezes, Duda, eu só furtava esses alimentos assim no supermercado, a lata de sardinha ou o pacote de biscoito, porque muitas vezes eu pedia o alimento para as pessoas na rua E não dá. e elas se recusavam a me dar o alimento. E eu, desde criancinha, fui sempre. Eu não vou revirar lata de lixo para mim poder pegar resto. Eu sempre tinha um certo nojo disso. Então, eu tinha a opção de passar fome, que muitas vezes eu ficava com fome, porque nem todos os dias eu ia para o supermercado roubar a lata de sardinha, um pacote de biscoito. E quando eu pedia, não recebia, não ganhava alimento. Então, muitas vezes eu dormia naquela praça da estação com fome. Nossa. E aí, você comia o quê? Bom, eu só comia lata de sardinha e pacote de biscoito. Mais pacote de biscoito do que lata de sardinha, porque a lata de sardinha eu não conseguia abrir, né? Mas e quando eu ganhava alguma coisa, eu ganhava um pastel, um salgado qualquer, né? Mas essa é a realidade da rua. Até que numa das vezes, Duda, e eu sei que você tem uma... Nossa, eu tô engasgando. Você toma uma aguinha, vamos tomar uma aguinha? Vamos lá. A minha água acabou. Acabou? Ó, gente, pega água pra Duda. Tomei a água toda. Engraçado, né? A gente Você não engasga gosta com com água gás, e né? bebe a Você água. coloca- Hã? A gente engasga com a água e bebe água pra desengasgar. Exatamente, ué. É que nem veneno de cobra. Você é picado pela cobra e você toma o veneno dela, né? Que é feito lá o soro, para você se curar, um antídoto. Você toma o que vem da cobra pra curar do veneno da cobra. O vírus, ué, essa vacina que a gente tá tomando pro vírus aí é feita Vem do vírus. do vírus. Tá vendo como é que é? Estranho. Mas, Duda, eu sei que você tem uma paixão pelo rádio. Sim. E a minha paixão nasceu um pouquinho quando eu tinha menos idade do que você ainda. Eu não sei de que idade que vem a sua paixão pelo rádio. Mas a minha paixão pelo rádio, ela vem desde os 8 anos de idade. Foi numa das minhas idas ao supermercado Medeiradão e uma das minhas fugas, porque geralmente o segurança me via eu sair correndo, mas o segurança nunca conseguia me pegar. E isso está retratado lá nas cenas do Elemento 18, que é o curta-metragem. Depois a gente vai falar, eu quero Vamos falar aí. Nós temos muita coisa para falar ainda. Aí foi numa dessas fugas que eu correndo, com um pacote de biscoito na mão, eu me deparei com um camelô, uma banquinha, na Paranaja, bem lá em cima. E nessa banca, como eu era muito pobre, nós não tínhamos, na época da minha mãe viva ainda, nós não tínhamos eletricidade em casa, consequentemente nós não tínhamos televisão, e por incrível que pareça, eu nunca tinha ouvido falar de rádio, eu não conhecia rádio. Sério? Nós não tínhamos comunicação, Ai, não tínhamos. Aí foi numa dessas corridas minhas, fugindo do segurança do mercado, que eu me deparei com esse camelô. Em E viu um cima rádio. dessa banca tinha um radinho lá. E tinha uma voz linda saindo de dentro dessa caixinha. Aí eu corri, voltei de novo assim, parei e peguei a caixinha. E o camelô veio me tomando a caixinha, ele achou que ia roubar a caixinha dele. Eu falei, moço, quem tá falando aí dentro? Quem tá aí dentro? Quem tá aí preso aí dentro? E cabeça de criança, aí passa aquele tira essa imaginação. pessoa daí. Mas quem que é? Aí o camelô foi pacientemente explicando. Isso aqui é uma pessoa que fica num quartinho, ele fica falando ao microfone. E a voz vem por ondas. E eu viajando na explicação do camelô, falei, ondas?
Que é isso? Mas que cola que cheirou, esse cara cheirou, né? Que trem estranho. E o cara foi explicando. Aí ele vai falando e a voz dele sai nas milhares de caixinhas espalhadas pela cidade. Ele vai contando a história dele. Eu falei, é mesmo? É, e isso aí chama-se locutor. Falei, então é isso que eu quero ser. Eu quero ser um locutor. Porque Que eu quero contar a minha legal. história para que milhares de pessoas possam ouvi-la. Sabe por quê? Por Porque quê? a minha maior dificuldade nas ruas era tentar contar a minha história para as pessoas. E as pessoas Sim. não querer ouvir. Imagine você. Você está vivendo um momento muito ruim na sua vida. Você está passando por um momento muito triste. E você quer desabafar com alguém, você quer contar para alguém, ninguém está interessado em ouvir sua história. É como se eu fosse muda. É como se você fosse invisível. Sei. Ninguém está te enxergando, ninguém quer ouvir você. Então o que as pessoas faziam nas ruas quando passavam por mim era: coitado, trombadinha, vagabundo, vai para casa. Ah lá, não tem mãe. Cadê o pai dessa criança na rua? Era só isso. Mas ninguém, absolutamente Queria ninguém, saber Duda, por que que não tinha pai. não Queria saber por que ele sentava, tava ali. não queria ouvir minha história. Então eu tinha essa necessidade de contar a minha história para as pessoas. E quando eu me deparei com essa situação do radinho, né, e tal, eu falei, Com a caixinha rapaz, mágica que eu fala. quero ser isso. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante anos. Durante anos. Né? Eu fui adotado com 13 anos de idade. E esse sonho entra na minha cabeça ainda. Aí Você foi adotada na FEBEM. eu fui adotado na FEBEM. Aí Né, então por depois dona- disso tudo por você dona voltou pra Francisca. FEBEM. Não, eu fugi eu não sei quantas vezes, eu não contei. Mas eu fugi muitas vezes da FEBEM. Depois que a gente foge uma vez, você não para de fugir mais. Vira tipo... E mesmo você apanhando, fala, não, eu prefiro enfrentar surra do que ficar aqui dentro preso, vivendo essa violência. Virando Então, violência todo dia. é. Uma vez é melhor do que todo dia. Então eu fugia mesmo, eu fugia várias vezes, aí depois que comecei a fugir uma vez, eu fui fugindo, eu fiquei sem vergonha mesmo, né? Eu fugi muitas vezes. Eu não sei quantas vezes, que eu não saí contando, mas foram inúmeras Claro, né? vezes. Porque também você, criancinha, não ia ter memória pra poder lembrar de quantas vezes você fugiu da FEBEM. Exatamente. E aí, foi numa dessas minhas voltas, retornos para a FEBEM, que eu conheci Dona Francisca e Senhor Otávio. Dona Francisca é uma anja, que eu posso dizer assim, eu sempre falo que foi uma anja na minha vida. E o Senhor Otávio, que também foi um anjo na minha vida. A Dona Francisca é uma costureira e o Senhor Otávio é um corretor de imóveis que tinha um escritório até aqui no centro, na Rua Curitiba, na Comiteco. E foi aí que eu redescobri o significado da palavra amor. Porque nas ruas, você vivendo nas ruas e você vivendo na idade que eu tinha, com 7 anos de idade, você vivendo nas ruas, vivendo uma realidade tão triste na FEBEM, você... E qual que é a visão de amor que você tem hoje? Não, hoje eu tenho uma visão de amor, meu Deus do céu, que transcende o planeta. Amor é tudo na vida da gente. Você não vive sem amor, eu não vivo sem amor. E a gente tem que amar tudo. Tudo que eu falo é, se você tem um sonho de se tornar uma radialista, você tem que amar isto. Se você tem um pai e uma mãe, você ama eles. Sim. Isso é amor. Você tem um irmãozinho, apesar das briguinhas, você ama seu irmão. Porque se você não amasse, você ia se sentir tão vazia que você não ia nem sequer enxergá-los como pais, não ia enxergar seu irmão como irmão, não ia enxergar a vida tão bela como ela é. E não ia ter nem sequer o sonho que você tem de querer ser o que você quer ser hoje na vida. Então Porque o eu amor... não ia amar. porque o amor é tudo. É o amor que muda o mundo, é o amor que destrói guerras, é o amor que transforma as pessoas, né? É o amor que você pode ser a pessoa, um monstro. O amor consegue transformar um monstro numa coisa linda. Então, sem o amor você não vive. Consegue transformar um vilão em herói. Exatamente, o amor. É sempre o amor. Então, para mim, nas ruas ali na FEBEM, eu perdi um pouco disso. Da essência do que era um amor. E quando eu fui adotado,
Aí eu redescobri o que era o significado disso. Imagine você, eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi nas ruas. Eu estava num belo dia, eu lembro que era um dia muito frio. Um Então belo dia, né? um belo dia. Muito frio na Mas rua. eu sempre classifico como belo, porque eu estou vivo, eu vivia, eu tinha vida, e eu podia correr, eu podia fugir dos meus adversários, dos meus obstáculos. Então era um belo dia. Né? Só por estar vivo já é um belo dia. É, um belo Apesar dia. das dificuldades. Então eu estava debaixo de uma marquesa no centro, bem próximo da praça da estação, e era um dia muito frio. E eu estava morrendo de fome, Duda. Nesse dia eu não fui no supermercado, não fui furtar o biscoito. Nesse dia eu não ganhei nada de ninguém nas ruas. Eu estava numa fome gigantesca. Imagina você passar 8 anos, 9 anos de idade, você passar o dia inteiro sem comer absolutamente nada. Ah, Só tomando água do poço que tinha na Praça Rui Barbosa, que é em frente à Praça da Estação, e ao mesmo poço onde todo mundo tomava banho naquela época. As crianças tomavam banho, as crianças de rua. Aí eu estava lá com a minha, né, aquela descalço, que a gente não tinha calçado, não tinha chinelo, aquela camisa bem larga, né, rasgada, que eu coloquei entre as pernas e coloquei a cabeça lá dentro, fiquei que nem uma tartaruguinha lá dentro. Aí eu pude observar que tinha uma senhora, que isso também está retratado no Elemento 18, no curta-metragem, uma senhora vindo em minha direção com uma criança do lado, provavelmente deve ser com certeza o filho dela, e os dois ambos estavam comendo ali um salgado. A minha reação foi, quando eles estavam bem próximos de mim, foi levantar e pedir um pedaço do sanduíche. Foi um impulso, porque eu estava morrendo de fome, um pedaço salgado. Para minha surpresa, a reação dessa senhora foi cuspir na minha cara e começar a me xingar de marginal, de trombadinha, de vagabundo. Me xingou dos nomes mais absurdos possíveis. gente. Eu sentei no meu cantinho, coloquei novamente a cabeça para dentro da camisa e comecei a chorar. Mas eu chorei muito. E comecei então a imaginar o seguinte: como que o ser humano é tão ruim? Como que o ser humano pode ser tão cruel? Como que o ser humano pode ter tanta falta de amor assim no coração? E foi ali, a partir daquele momento, que eu decidi que nunca mais eu iria pedir comida para ninguém. Então, consequentemente, as minhas idas ao supermercado continuaram a ser cada vez mais intensas. Porque eu Sim. passei a não pedir mais. Você só pegava. E só pegava. E eu só pegava os alimentos. Graças a Deus, nas ruas, eu falo isso com o maior orgulho, que eu não entrei pra gangue, não roubei nada de ninguém, não roubei carteira, não roubei bolsa. Que bom. Eu queria bom. ter um futuro melhor para mim, Mas um apesar da futuro pobreza. que vinha de você. Exatamente, dos meus sonhos, aquilo que eu acreditava, aquilo até então que a minha mãe tinha passado para mim de valores. Né? Porque quando os pais passam valores pra gente, a gente tem que filtrar, a gente tem que, né, trazer pra gente sempre pra gente. Porque os pais, quem é neste mundo as pessoas que mais querem o seu bem nessa vida? Meus pais. Os seus pais. Os seus pais nos dão muito conselho? Sim. Sempre te aconselham. Então aquilo que os pais falam pra gente, ficam guardado dentro da gente. Agora, tem pessoas que crescem. E tem pessoas que crescem e depois de adultos, aí eles tomam rumos diferentes, fazem coisas diferentes daquilo que os pais ensinaram, né, de valor. Mas isso vai de cada um, mesmo porque também nós temos o livre-arbítrio, né? É. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que a gente quiser fazer nessa vida. Mas você vai colher aquilo que você está plantando. Se você plantou mal, você vai colher o quê? Mal. O mal. Se você plantou bem, você vai colher Bem. o bem. Mesma Então, coisa. a Eu vou escolha é sua. plantar um pé de abacate na minha casa. Eu vou colher mamão? Abacate? Exatamente. Então, quando você planta, né, tem aquela frase que eu gosto muito de usar também, é que tudo aquilo que você deseja, o universo conspira a seu favor. Você já ouviu isso aí? Não. Eu Pois já é. ouvi que o universo conspira ao meu favor ou não ao meu favor. O Mas universo isso não. sempre conspira a nosso favor daquilo que a gente deseja. Se você deseja coisas ruins, o universo vai conspirar a seu favor para coisas ruins aconteçam na sua vida. Se você deseja coisas boas, o universo vai conspirar a seu favor para que coisas boas aconteçam na sua vida. Isso. Certo? Uhum. Então eu sempre tive comigo o desejo de coisas boas. Eu queria ter uma nova família, eu queria ter o desejo de ter um lar,
Eu queria ter o desejo de me tornar um radialista, de tornar um locutor, que depois de grande que eu fui saber, né, que a palavra certa Era para locutor locutor. era radialista, né, que era o curso que eu tinha que fazer. E foi assim que depois que eu fui adotado, eu voltei a estudar, eu terminei meus estudos, eu tentei. Sim, quando você foi adotado, você estudou, não estudou? Não, estudei, eu tive que estudar, porque senão não tinha como chegar à faculdade, então eu tive que estudar, né? Só que Eu você tive voltou que, pra trás. Porque na FEBEM você não estudou. né, eu tive ainda que fazer supletivo ainda. O que é E como supletivo? supletivo é aquela escola que você, hoje em dia eu acho que não tem mais supletivo, hoje em dia tem EJA, tem SESEC, é onde você, por exemplo, você faz 3 anos em apenas um ano. Você vai fazer todo o ensino médio em 1 ano ou até 6 meses. Meu Deus! É uma, é Não uma, bom? é uma forma de você recuperar o tempo que você Eu acho perdeu quando você não que não estudava. recuperou nada, porque... Só que ele não te dá uma base para você fazer um vestibular. não. Então, ou seja, quando eu me formei, eu tive que formar em supletivo, terminar o ensino médio em supletivo, eu tive que fazer um cursinho pré-vestibular. Eu lembro que eu trabalhei no colégio Sistema, eu era disciplinário do colégio durante o dia e à noite eu estudava no próprio colégio, num cursinho pré-vestibular. Aí até o Pachecão foi meu professor. Aí daí nasceu uma amizade com o professor Pachecão, que eu até mando um abraço, que o Pachecão disse que vai assistir esse podcast. E, Pachecão, você vai vir num podcast da Duda também, viu? Tá intimado, viu? Então, Pachecão é um professor maravilhoso. Ele me ensinou também muita coisa. E foi assim que eu ingressei na faculdade. Mas eu tentei uma vez, tentei 2 vezes. Eu só consegui ingressar na UFMG na 3ª tentativa. Nossa. Porque naquela época era a época da lambada. E eu amava lambada. Então eu passava a minha vida quase as noites dançando lambada. E eu morava numa república com um rapaz que já fazia medicina. E esse rapaz falou: Robson, vou te falar uma coisa com você. Se você não largar a sua lambada de lado, se você não se dedicar exclusivamente ao estudo, você não vai ingressar na faculdade. Qual que é o seu sonho? Ser um radialista, ser um locutor. Então, se você tem um sonho, então você tem que correr atrás dele. Você tem que sacrificar algumas coisas para você conseguir outras. Isso. Então, eu estudei, me formei em comunicação social, trabalhei em algumas rádios aqui. Trabalhei na Rádio Itatiaia com o Dirceu Pereira, na época o Dirceu Pereira era um grande comunicador da época, que tinha um programa. Eu trabalhei no programa, eu comecei na vida artística com o Dirceu Pereira. Ele tinha um programa na TV Alterosa chamado O Povo na TV. Então eu comecei com o Dirceu Pereira. Você fazia o quê na Eu TV? comecei como office boy dele. E de tanta insistência que eu ia lá na TV Alterosa quase todos os dias. Aí depois de tanta insistência eu comecei como office boy, depois fui auxiliar da produção. Eu cheguei a ser até jurado do programa dele. Nossa! E na época era o Conrado, era o Lipinho de Piá, era o Peter Feio, é uma turminha que você não conhece, até para explicar a pouca idade. Mas se você pesquisar lá, o Povo na TV, no YouTube, você vai encontrar o Dirceu Pereira. Era um comunicador fantástico e também que me ensinou muito. E quando eu, Duda, me formei, e quando eu entrei pela primeira vez num estúdio de rádio para começar meu programa, sabe aquela sensação de sonho realizado? Sim. De poder contar a minha história Tipo de... para milhares de pessoas? Tipo, tirar o peso das costas. Tipo, eu consegui. Você sabe o que é? Hum. Quando você tem um sonho, quando você acredita nesse sonho, quando você batalha por esse sonho, quando você persevera nesse sonho, você vai realizá-lo. Não importa se o seu sonho é ser presidente da República, se você quer ser astronauta, se você quer ser advogada, não importa o tamanho do seu sonho. Você vai encontrar muitas pessoas que vão fazer você desistir dos seus sonhos. São pessoas que até então são incapazes de sonhar. E quando vê pessoas acreditando tanto no sonho delas e batalhando por ele, as pessoas vão querer te derrubar. Vão querer fazer você desistir no meio do caminho. Mas lembrando que o sonho é seu, não é deles. Eles não vão correr por você, pelo seu sonho. É você que vai correr pelo seu sonho. É. Então, quando você tem um seu sonho, você acredita que você vai realizá-lo. Independente do tamanho que seja o seu sonho, você vai realizá-lo. Sabe aquela história que eu contei aqui um pouquinho antes? O universo conspira a seu favor. E isso é mágico. Isso acontece mesmo.
O universo ele conspira a nosso favor quando a gente deseja ardentemente aquilo que a gente quer se tornar. O Rafael, tem aqui a Jéssica, que as câmeras não estão mostrando. A Jéssica, ela faz o marketing lá O Elemento 18 hoje virou um produto, né, vamos dizer assim, né? Que tem um curta-metragem, vai entrar no ar o site do Elemento 18, são palestras, eu vou começar a dar agora. Mas hoje, o que é Elemento 18, assim? 18 era o meu número na FEBEM. Isso. Então, Elemento, uma vez eu participei de uma campanha do governo federal, foi em 2004, chamada O Melhor do Brasil é o Brasileiro. O governo federal entrou em contato comigo e me convidou. Olha, você vai participar da campanha, e era no governo Lula. E o governo tinha a intenção de mostrar para o povo, ou seja, motivar as pessoas a acreditar nos sonhos. Sim. Que fizeram uma pesquisa e descobriram que o povo brasileiro era um dos povos mais desmotivados do planeta. Nossa! Então lançaram essa campanha para motivar, levantar a autoestima das pessoas. E eu participei da campanha com uma montagem de uma palestra minha, que se tornou uma palestra teatral, que era uma palestra com uma encenação teatral, chamada Marcas do que se foi. Inclusive, eu ministrei essa palestra para o Lula. No dia da estreia, foi em Brasília, para o presidente da República. E eu viajei por todo o país ministrando essa palestra. E essa palestra era assim, fantástica. E hoje eu fiquei um tempo parado com palestras, enfim. Aí o Rafael, que também está com a gente aí nessa produção toda, nesse sonho que eu falo com o Elemento 18, ele acabou sendo uma mola propulsora para ele poder voltar com as palestras. E o Rafael falou assim, não, você tem que contar a sua história para as pessoas. Eu já contei, mas quanto mais pessoas ouvirem, sabe por quê? Porque a minha história é muito longa. A minha história é muito longa. Assim como, nós temos histórias longas para contar. Claro. Só que eu nunca cheguei tão longe contando a minha história como eu estou chegando agora. Eu sempre cheguei até a 1/3 da história da minha vida. Eu nunca cheguei a ultrapassar essa margem. Eu nunca ultrapassei esse sinal. Eu nunca cheguei a contar tantos detalhes da minha história como eu estou contando agora. Agora eu estou mais maduro. Eu estou mais preparado para contar. Eu venci traumas. Eu venci coisas que me entristeciam quando eu pensava em contar coisas que hoje estou contando. Então eu tive que trabalhar muito dentro de mim para conseguir chegar a contar muita coisa que eu estou contando hoje. E o Rafael foi, como te falei, foi acendendo o pavio, né? E eu não segurei o pavio, deixei caminhar o pavio, deixei até estourar a bomba, que culminou essa bomba, né? Boa, né? Da paz, né? Que culminou no Elemento 18, que vem agora com um curta-metragem que conta um pouco da minha vida, bem resumido, porque para contar mesmo a minha vida teria que ser um longa-metragem. Acho que vai dar uns 15, 20 minutos no máximo. É um curta-metragem, bem curto mesmo, mas de uma forma Eu vou assistir, viu? Mas lógico, você já é nossa convidada com seu pai, com sua mãe, né, para o lançamento, dia 18 de outubro. Se Deus quiser, vai ser em Vespasiano, no teatro. Nós vamos mandar, né? Manter contato, nós vamos te deixar a par do dia certinho, do local certinho, mas já estejam convidados já. Claro. Tá bom? Para ir no lançamento. Então, o curta-metragem é bem resumido, mas uma forma bem impactante, sabe? Para mostrar para as pessoas que realmente sonhos vale a pena serem sonhados, né? Que vale a pena a gente acreditar nos sonhos e batalhar por eles, né? Porque quem diria, né? Um menino de rua se tornou. Né, se tornar um radialista, se tornar um palestrante, enfim, e conquistar tantas coisas, porque eu quero ainda conquistar muito mais. E o meu maior objetivo nessa vida é poder impactar vidas. É poder motivar as pessoas a acreditarem que realmente os sonhos são possíveis. É tão lindo isso e é tão gratificante para mim, sabe, quando eu vejo as pessoas falarem, olha, eu ouvi a sua história e foi através da sua história, porque eu já ouvi muito em palestra isso, e foi através da sua história que eu comecei a mudar o meu ponto de vista sobre a vida. Eu já escutei pessoas dando feedback de palestra minha que estavam querendo tirar a própria vida. Nossa. Sabe? E que ao ouvir a minha história
desistiu e continuou trabalhando pelos sonhos dela. Então isso é que faz a diferença. É o que deixa, tipo, uau, olha o que eu tô fazendo. Tem uma historinha muito linda que resume muito bem o que eu estou falando aqui agora para você. Não sei se você já ouviu essa historinha. Talvez os seus pais já tenham ouvido essa história. Tinha uma vez um certo homem na praia, que ele estava caminhando pela areia da praia, e essa areia estava cheia de estrelas do mar. E esse homem pegava uma estrela e lançava de volta para o mar. Pegava outra estrela e lançava de volta para o mar. E tinha um rapaz que estava observando isto. E o rapaz parou e ficou pensando: gente, será que esse homem vai conseguir salvar todas essas estrelas do mar aqui? O cara que tá doido. E o rapaz foi e se aproximou desse senhor. Falou: meu senhor, por favor, o senhor tá doido? Olha para frente, olha a quantidade de estrelas do mar que tá aqui na areia. O senhor acha que vai conseguir salvar todas? O senhor se abaixou, pegou mais uma e lançou para o mar. Virou para o rapaz e falou: para essa aqui eu fiz a diferença. Então é quando você faz a diferença na vida das pessoas. Não importa a quantidade. Que seja um auditório com 1000 pessoas ouvindo minha palestra. Mas se eu conseguir salvar uma pessoa, já tive um resultado já positivo para minha vida. Já teve lucro. Então é isso que eu desejo, é isso que eu quero fazer. É isso que eu busco fazer. É fazer a diferença, não importa a quantidade. Lógico que, né? Se tiver 1000 pessoas ouvindo a palestra, e se as 1000 pessoas lá saírem motivadas, vou mudar, agora vou mudar. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Porque, tipo assim, nem todo mundo tem a mentalidade para entender o que é um sonho. E aí, às vezes, não quer segui-lo. As pessoas e o que você falou, se uma pessoa entender, se uma pessoa conseguir ali correr atrás dos seus sonhos, enxergar, olha, agora eu vou correr atrás, agora eu vou conseguir, agora eu vou seguir o meu sonho, agora eu vou tentar mudar a minha vida. O rumbo da minha vida, né? Isso, já tá bom. Só que nem todo mundo pensa dessa maneira, então... Você é uma pessoa jovem. Você só tem 11 anos de idade. O que eu mais vejo por esse Brasil afora, que eu viajo muito. Eu amo viajar. Eu conheço 9 estados brasileiros. Nossa! Só em Minas eu tenho relação de tudo onde eu fui. Mesmo porque também eu trabalho com shows. Então eu já acompanhei muita artista meu em shows. Só em Minas são mais de 300 cidades que eu conheço, que eu já fui. Nossa! São 9 estados. Então eu viajo Minas muito. tem tudo isso, cidade? E tem muito mais. E é muito grande Minas Gerais. E eu pude observar que como que é vazio, né? Como que os jovens estão vazios de sonhos. E a gente, cada dia que passa, cada ano que vai passando, a gente vai observando que os jovens vão ficando cada vez mais vazios de sonhos. Jovens que estão se entregando às drogas, à criminalidade, ao chamado dinheiro fácil, mas que é um dinheiro que vai lhe custar às vezes até a vida. Dinheiro sujo, né? Dinheiro sujo, que proveniente do tráfico, das coisas erradas. Então, o que a gente mais encontra por aí são jovens muito vazios de sonhos. E lógico também que isso aí a gente encontra também, esse problema vem também oriundo também da situação dos pais. Os pais também que deixaram muitas vezes também de sonhar. E aí passa isso para os filhos. Pais que também estão vazios e acabam tendo filhos e acabam também passando para os filhos também que não vale a pena também sonhar, porque isso aí é besteira, porque você vive num país que é um país muito difícil de você conquistar as coisas, e isso a criança vai crescendo com aquilo na cabeça, achando que vai ser difícil realmente conquistar os sonhos, mas que vê na criminalidade uma maneira de conquistar aquilo que ela quer, ele é mais fácil. de ter um tênis bacana, de ter uma roupa bacana, de poder comprar aquela moto, enfim, mas que vai lhe custar muito caro. Né? Ou seja, a criminalidade... Mas que na hora não bate isso, né? Mas as pessoas, como eu te falei, elas estão vazias de sonhos. Eu sempre falo o seguinte: sonhos, eles são seus. É você que cria os seus sonhos, é você que alimenta os seus sonhos.
Claro. Agora, tem pessoas que plantam sonhos na cabeça de outras pessoas. E Olha, você muitas tem que ser vezes esses isso. sonhos, eles são sonhos errados. São sonhos que vão levar a pessoa para um caminho completamente errado, para um caminho do mal, para um caminho escuro. Eu sempre falo, quando você tem um sonho, ele tem que ser seu. Não pode Eu ser de acho, outra pessoa. eu acho assim muito errado. Às vezes o pai fala assim: olha, você vai ser isso, você vai ser advogado. Mas é o sonho da criança? Não. Às vezes não é. Não, o sonho tem que ser seu. O sonho é seu. Então é o sonho seu é que você vai, né, lutar para conquistá-lo. Claro, porque, tipo assim, a pessoa, ela tem que. Eu também acho errado a pessoa que chega e fala assim: não, você vai ser vendedor de papel. Não, mas eu quero ser vendedor de caneta. Mas eu tô falando que você vai ser vendedor de papel, então você é vendedor de papel. Ah, tô sendo obrigado, mas eu vou. Vai fazer o quê? E às A vezes a gente, pessoa, ela, às vezes, sendo vendedor de papel, que é uma coisa que ela não quer, tô dando um exemplo, né? Claro. Ela vai encontrar coisas ruins pra ela, pros outros, e coisas que não vão fazer bem pra ela nem pra ninguém. exatamente. E é isso que eu desejo muito para você, Duda. Eu acho que eu desejo, acho não, tenho certeza, né? Eu desejo os sonhos mais lindos para sua vida. Eu Muito obrigada. desejo que os seus sonhos floresçam e renasçam a cada manhã no seu É isso que coração, eu desejo também. né? Mas que você também tem que saber que você tem que batalhar por ele. É, não é fácil não. Então você tem que estudar, você tem que se dedicar aos estudos, né? Você tem que Hã? Fala pra ele o tanto que você estuda, os Eu horários. estudo de manhã e de tarde. muito Eu vou bom. pra escola de 7h20, 7h10, até meio-dia e 20. E de tarde eu faço cursinho preparatório de 2 às 4. E ainda tem as horas que eu tenho que estudar fora da hora de aula. Aí eu estudo mais ou menos assim, contando com a hora da escola, umas 10, 9 horas por dia. Pois aí vale a pena. E lá na frente você vai ver o resultado disso. Porque agora você está plantando. É, eu Aí ainda tô lá na eu frente tô, você está colocando colocando a a semente. sementinha, você está preparando a terra, coloca a sementinha, É. aduba essa terra. Lá na frente você vai colher os frutos de todo esse esforço que você está fazendo, dos estudos, né? E como eu te falei, os sonhos mais lindos para você que floresçam a cada dia, né? Porque sonhos a gente tem que renovar isso todos os dias quando a gente acorda, né? A gente Sim. tem que acordar. Eu tenho um espelho no meu quarto, que é um espelho gigantesco que fica bem em frente da minha cama. Esse espelho, ele funciona como o meu terapeuta. Eu acordo todos os dias de manhã, já é para mim, já é uma rotina, é diário. Eu levanto todos os dias, eu olho para esse espelho antes de levantar da cama, e sentado na cama ainda, eu começo a conversar com esse espelho. Lógico que tem uma vez ou outra que eu falho nisso. Às Claro. vezes eu tô com pressa, às vezes eu tô bugado, porque tem a hora que a gente, né? A gente acorda meio bugado, aí depois O que eu tô fazendo quando você já tá aqui? no chuveiro já, eu falei, meu Deus, o espelho. Mas depois do banho, senta, desculpa, espelho. Vamos bater o papo aqui, desculpa aí, viu? Eu esqueci de você, agora eu lembrei. Então é um espelho onde eu converso muito comigo mesmo. E eu me pergunto e me questiono muito, aonde que eu quero chegar ainda? Qual que é o meu objetivo Eu de já hoje? tenho mais de 40 anos, né? Mas eu vejo muitas pessoas com mais de 40, com mais de 50, e que a gente pergunta lá, qual que é o seu sonho? Fala, não, já tô cansado já não tem mais sonho não. O que Eu eu tô tinha para correr velho. atrás, eu já corri, agora já não dá mais tempo. Não importa a idade, 60, 70, 80, 90, eu vejo histórias aí que eu acho fantásticas de pessoas, igual eu vi uma história de uma senhora de 70 anos que se formou em Direito. 70 anos se formando em Direito. Então, ou seja, não há limite para sonhos. É. Não tem limite para sonhos. A minha avó, ela é analfabeta. E ela, assim, claro, se entregar uma coisa pra ela, ela sabe ler de, sim, bem pouco, mas sabe. Aí, falou pra ela entrar numa escola, né, pra mais velhos. Aham. Ela pegou e falou que ela não quer. Ela não quer porque ela acha que não vale a pena. Aí, tá tentando incentivar ela pra ir. Porque eu já vi um senhor na
de 80 anos. Passou na televisão. Ele fez o Enem pela quinta, sexta vez. Ele era formado em um monte de coisa. Com 90 anos de idade, tava fazendo Enem. Como eu te falei, não há limite para sonhos, né? De repente você vai ali conversando com a sua avó, com um jeitinho, vai chegando, quem sabe uma hora, você fala, não, quer saber de uma coisa? Deixa eu ouvir Deixa a eu Duda ver, aqui deixa eu ver e isso. deixa eu voltar para a escola mesmo, né? Porque vale a pena, não importa Eu a falei idade. com ela assim, você não precisa querer ficar. Você ir, ver que não gostou e querer sair, sai. Aí é porque não... Fazer o quê, né? Não gosta. Também como tem obrigação de estudar, não precisa ficar lá. Só que aí eu falei, tenta. Só que você não vai descobrir na primeira aula, não. Vai descobrir com o tempo. Porque ela acha que, tipo assim, não, entrei lá dentro, não gostei, vou embora, não volto Já mais. no primeiro dia, já desiste. Não é assim. Não é. Você tem que ir pelo menos um mês pra ver se você gostou daquilo. Eu tinha, só um exemplo que antes de voltar para o espelho, Claro. para ilustrar isso aqui, aquilo que a gente experimenta, às vezes experimenta para uma vez, ou a gente às vezes acha que experimentou, ou a gente recusa a experimentar, né? Às vezes o novo, ou o diferente, ou enfim, como a situação da sua avó, de voltar a estudar, de terminar os estudos. Eu, durante muito tempo, tem aquela cenourinha, eu acho que é cenoura que fala baroa. Cenoura baroa. E Eu adoro. só pelo cheiro dela, eu ficava assim, que negócio horrível. Eu não vou gostar disso. Nossa, mas negócio horrível, isso deve ser horrível. Eu fiquei anos vendo o cheiro da cenourinha baroa e pintando o monstro mais feio do que eu imaginava. E ficava naquela, no meu subconsciente, esse negócio não presta, esse negócio é ruim. Até que um belo dia, eu resolvi encarar esse monstro. Desse monstro e de 7 descobri cabeças. que esse monstro não era um monstro, era uma das coisas mais deliciosas. Hoje eu amo a batata baroa, mas eu fiquei Eu gosto anos, demais. eu fiquei anos pintando uma coisa que não existia. Eu fiquei durante anos me recusando a experimentar uma coisa que hoje eu vejo que é uma coisa maravilhosa. Eu perdi, ou seja, é lógico que, né, se comparar o alimento com uma vida, ou seja, a vida ela passa, hoje você tem 11 anos, daqui a pouco você tem 12, 13, 14, 20, 30 anos, né? É muito, tem uma diferença, mas também tem ali uma relação. uma relaçãozinha ali que fica mais ou menos parecido. Mas durante anos, quando você se recusa a fazer uma coisa achando que aquilo ali é a coisa ruim, que você não vai dar conta, que você não consegue, o que eu mais detesto nas pessoas são quando elas chegam pra mim e falam assim: eu não consigo. Não, mas como falei isso tanto. Mas você já tentou? Não. Mas como que você fala que não consegue? Você nem chegou a tentar. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Não existe É a pessoa isso. que já é pessimista. Ela já coloca pessimismo ali, no início. Nem começou. Então tenta fazer. Tenta, experimenta. Quem sabe? E eu já vi muitas pessoas já, né, que me ouviram, graças a Deus, e foram, até que realmente não é difícil não. É fácil, eu aprendi. Pois é. E acontece muito E isso você com meu fica irmão, batendo que... naquela mesa ali, falando não, porque eu não consigo, porque pessimismo. Porque A gente tem que tirar esse pessimismo da vida da gente. Então, quando eu falo do espelho, que eu bato esse papo com o espelho, para mim é o meu terapeuta, e agora está mais intenso essa questão, que eu fico assim, bom, o que eu quero fazer, né? Porque quando surgiu a proposta do Elemento 18, é aí que eu bato mais papo com o espelho agora, né? Tá. Você tem que saber o que você quer, Eu né? fico conversando, mas eu converso muito agora. E às vezes nem é só de manhã, não. Às vezes até à noite, para tarde. Eu entro no meu quarto, eu converso com o espelho. Tá, vai sair agora o curta-metragem Elemento 18. Mas e aí? É só isso que eu quero? Não, É lançar um filme na praça e pronto, acabou? eu acredito que não. Não, mas tem um objetivo? O objetivo é só esse? É só contar uma história mais resumida, mais impactante para as pessoas e acabou? Não, eu quero mais com isso aí. Né? Aí eu começo a pensar, bom, tem as palestras, eu tenho que voltar com as palestras, né? E eu começo então a elaborar. Que palestra? Eu já montei 2 palestras, já.
nessa conversa com o espelho e também na conversa com Deus. Eu converso muito com Deus. Que Cara, bom. eu sou um cara apaixonado por Deus. Eu não era, não. Eu era um cara que, no primeiro momento de dificuldade, eu começava a criticar Deus. Você não existe. Não, que você não Você existe, não quer meu bem. Não, você não existe. Não existe. Não existe Deus, não. Eu ficava realmente um verdadeiro ateu. Até que um belo dia, e essa história eu contei lá no seu amigo lá do Zói, Eu já vi. que eu gostaria também muito de contar para você aqui, Pode contar. que foi uma experiência maravilhosa com Deus. É que eu estava num momento que era de muita dúvida com Deus. Era um momento que eu estava assim, brigado mesmo com ele. Eu estava brigado. Tava de mal. Falar, ó, não chega perto de mim não. Também você não existe, não precisa nem chegar perto, né? Não existe mesmo. Não tem nem perto para chegar. Aí eu recebi um convite de um amigo meu que estava me convidando para ir numa igreja dele, que ele mora em São José da Lapa. E ele falou, Robson, é uma igrejinha pequenininha, uma garagem. Uma bem pequenininha, bem humilde. Mas lá tem um pastor que vai lá, que o pastor faz a revelação, que o pastor é maravilhoso. Ele faz cada revelação maravilhosa. E ele me convidou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, 20, 30. Chegou um dia e falei, eu vou. Acho que eu falei assim, eu vou para o cara parar de, né? Para de mexer. Aí eu vou lá uma vez, acabou, pronto, vamos embora. E eu fui, mas eu fui naquela vontade. Esse pastor mesmo, esse pastor é bom. Vamos ver se esse pastor fala alguma coisa para mim. E eu, brigado com Deus. Aí o pastor chegou, com um terno bem azulão, né? Eu falei, gente, olha o terno do cara, ó, azulão, ó, bacana, vamos ver. E o pastor chegou no momento de fazer revelação. Ele foi em um, foi em outro, foi em outro, foi em outro, foi em outro. Foi uma pessoa do meu lado, foi uma pessoa atrás de mim, mas não foi em mim. Eu falei, caramba, só aí. Deus Pastor não é bom, não, hein? Que Deus é esse, senhor? Deus não existe mais, não. E fui embora. E falei com esse meu amigo. Falei, esse pastor não fez nada pra mim, não falou nada pra mim, não falou revelação nenhuma. Ele falou, calma, Robson. Volta aqui na segunda vez. Eu falei, foi difícil. Vim na primeira, imagina na segunda. Não, vem na segunda. Quer saber de uma coisa? Eu vou vir, eu vou provar pra esse cara também aí que esse negócio realmente não existe mesmo, não. Que Deus existe. Aí eu fui. O pastor chegou, começou a fazer revelação. Foi em um, foi em outro, foi em outro, foi em outro, foi em outro. Não foi em mim. De novo? Aí o pastor virou as costas, gente, agora eu vou fazer a oração final, vamos encerrar o culto. E eu falei, não é possível. Aí foi o momento que eu fechei os olhos. Eu falei isso. Eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. Existe mesmo. Me mostra. Fala para mim através dele. E o pastor lá, no altar, fazendo a oração para encerrar o culto. Eu com os olhos fechados. Eu só escutei o pastor falando. Gente, me desculpe, eu vou ter que interromper a oração final. Deus está falando comigo aqui, tem um rapaz aqui na igreja, querendo que eu fale com ele através de Deus. Deus falar com ele através de mim. Nossa. Eu não conseguia abrir os olhos, Duda. Pensa num momento forte. Eu comecei a pensar comigo, não é possível. Isso não existe. Não. Eu só falava não, repetidos nãos. Até que uma hora, eu só via uma mão na minha cabeça. Era o pastor. Falei, Deus te vê viajando pelos 4 cantos do mundo contando a sua história. Isso é forte. É mesmo. E foi a partir daquele momento que nunca mais eu duvidei da existência de Deus. Aí acabou minhas brigas com Deus. Eu falei, existe mesmo. O Senhor me provou E que existe. tudo que eu quero realizar, Duda, eu coloco nas mãos dele. Tudo que eu quero realizar. E é assim que a gente deve fazer. Tudo que a gente deve, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, um projeto, sei lá, um sonho, coloque nas mãos primeiramente dele. Porque ele é o centro de tudo. É ele que vai te guiar. Aí aquela outra historinha também para ilustrar isso aqui, né? Esse bate-papo aí dessa história de Deus. A historinha da caminhada, das pegadas na areia, né? Seus pais já devem, com certeza, já até ouviu falar dessa historinha, né? Que o cara tava lá, sempre via, né? Do lado as pegadas de Deus com ele caminhando pela praia e tal. Mas quando o cara começou a passar um momento difícil da vida, mais difícil da vida dele, ele caminhando pela areia da praia, ele percebeu que só tinha uma pegada. Eu falei,
Mas, Senhor, mas no momento mais difícil da minha vida, tu me abandonastes? Aí Deus virou para ele e falou, não, meu. Foi neste momento, meu filho, que eu te carreguei no colo. Porque só tinha a pegada dele. Porque só tinha a pegada dele. Só tinha pegado de Deus. Então foi neste momento que eu te carreguei no colo. E assim é Deus. No momento mais difícil que a gente imagina estar passando, Ele está carregando a gente no colo. Ele está nos abraçando, Ele está nos confortando. Então essa é a mensagem que eu quero passar para as pessoas, sabe? A importância de Deus nas nossas vidas, a importância dos sonhos, a importância de se acreditar naquilo que a gente quer realizar, sabe? De mudar vidas, de fazer as pessoas realmente... E às vezes eu me pego um pouco assim, opa, não, deixa eu voltar no trilho de novo, peraí, né? O trilho é esse, o caminho é esse, né? E esse espelho, ele também tem me ensinado muito, porque é você olhar para você mesmo. É você conversar com você mesmo. E é você conversando com você que você vai resolver muito problema. É você contra você. E às vezes o maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? O maior O nosso adversário. maior inimigo é a gente mesmo. Minha mãe fala que o maior adversário que a gente tem é a gente. Exatamente. Entendeu? Então o curta-metragem, ele está chegando aí, se Deus quiser, dia 18 de outubro, que a gente vai lançar nas plataformas digitais. E a gente agora está nessa maratona, né, de bate-papo, de entrevistas, enfim. Eu estou indo para São Paulo agora no final do mês, que a gente vai fazer lá uma TV Cultura, vai fazer a Rádio Transamérica, e a gente vai voltar aqui, vai continuar com mais podcast, vai continuar com mais televisão, Claro. né, e vai ter um balanço geral, e vai espalhar essa história para os 4 cantos, né, que é uma história que começou de um menino com 8 anos de idade, na rua, e que determinou para ele mesmo que ele queria ser aquilo, que ele queria contar a sua história para milhares de pessoas. E essa história hoje eu tenho o maior orgulho de poder contá-la para milhares de pessoas. Seja através do seu podcast, que seja através do podcast do Zói, que seja através de tantos outros podcasts, de tantas outras televisões que eu já fui, que já ainda vou ainda. Mas é a propagação da história. E que você ouvindo essa história aqui, que você também possa... lá com seu colega na escola, eu ouvi uma história assim, um cara assim, assado. Espalhando história. Claro. E você também está construindo a sua história. E quando você se sentir também preparada para contar a sua história, que você conte a sua história. Que o seu pai conte a história dele, que o seu pai também com certeza tem uma história também de vida bonita, né? Que saiu do nada e conquistou muitas coisas, enfim, formou uma família linda, né? Então todos nós temos uma história. Eu sempre falo no final das palestras que não existem histórias mais tristes ou mais felizes do que as outras. O que existem são histórias diferentes. Então conte a sua. Que você construa a sua história, que você possa contar para o mundo também o seu sonho que nasceu pequenininho de se tornar uma comunicadora e de repente, quem sabe, estar numa Globo da vida e contar a sua história. Claro, é o que eu espero, aí. Eu posso te dar um presente? Pode, eu amo presente. Eu vi no podcast do Vilela, Inteligência Limitada, que o entrevistado dá um presente pra ele, presente inútil. Só que eu vou te dar um presente muito útil. Pra você uma peneira. Maravilha! Uma peneirinha. E tem um significado importante. Vai que você tá na casa de alguma pessoa, aí te dá um suco de limão e às vezes você não gosta daquele baguinho que fica ali. Vou coar, aqui a peneirinha. Pronto. Serve até pra gente peneirar as coisas ruins da vida da gente também. Sai peneirando, bacana demais. Obrigado, Duda. Fiquei feliz demais, eu gostei do peneirinha. De nada, eu que agradeço. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você que eu faço com todos os meus convidados. Vamos lá. Chama batata quente. Eu vou falar uma palavra e você tem que falar outra. O que você acha dessa palavra? Na sua cabeça. Vamos ver. Pão duro. Conheço um amigo meu que é muito pão duro. Mas não posso falar o nome dele, não. Ele vai ficar com raiva de você. Então tá. Menino pestinha.
Nossa senhora! Tem um menino chamado Arthur. Eu gosto muito dele. Mas é uma pestinha, tem hora. Ai, hein? Relógio adiantado. Tipo, você tem um compromisso, para vamos supor, 5 horas. É. E aí, seu relógio tá adiantado, tá falando que são 4h50. Você sai correndo, doido. Você chega lá no lugar, são 4h50. Aí, gente, meu relógio tava adiantado, eu acordei cedo pra isso? Ah, não. Mas eu amo chegar adiantado. Eu cheguei aqui hoje adiantado. Chegou. Você viu? Porque é melhor você se prevenir. Porque é o seguinte... Minha mãe fala que você- é melhor prevenir do que remediar. Mas é, porque você não sabe como é que vai ser o trânsito, se tem um acidente no trânsito, se o trânsito está parado, está engarrafado. Então é melhor você sair com bastante antecedência e chegar no lugar bem antecipado do que você perder seu compromisso. Pois é. E eu sou muito certo com o negócio de horário, eu sou muito rígido com questão de horário. Então você marcou para mim... Hoje eu dei uma bugada. Uma bugada. Hoje o pessoal me chamou, nós temos o grupo do Elemento 18, e falou assim, nós vamos sair então às 16 horas, a gente, né, com esses contratempos, enfim. Falou, ok. Eu estava na produtora, com uma vasilhinha com os cocos, comendo coco, batendo papo, papo com o Alex lá, e conversando tranquilo. De repente lá, a mensagem chega do Rodrigo no grupo. Já estamos aqui na porta. Meu Deus do céu, já estamos na porta. Esqueci que era 16. Nem arrumado eu ainda estou. Eu corri para dentro, faz 5 minutinhos. Eu nunca me arrumei tão rápido na minha vida assim pra mim. Nossa senhora. É farol alto. Farol alto às vezes é muito bom para nos alertar muitas coisas, né? Sim. E o farol alto na vida da gente sempre é necessário para nos mostrar certas situações que a gente não está conseguindo às vezes enxergar com o farol baixo. É. TV no último volume. Ah, isso aí não acontece comigo. Eu odeio muito barulho. Eu acho que esse negócio de trabalhar muito com show, eu comecei a ficar irritado com som alto. Porque Nossa. você trabalha com show, você fica no palco com o artista. E o Com som, muito barulho. e o som ali ensurdecedor. Então hoje eu não consigo nem ouvir música com som alto. Hoje é tudo no baixo, muito tranquilo. Eu gosto muito de tranquilidade, paz. Eu passei dessa fase de som alto. Havaiana arrebentada. Nada melhor do que um prego para resolver o problema. Você pega um preguinho e você Coloca ali aquece embaixo. o preguinho ali e você coloca ali embaixo e pronto. A Havaiana tá nova. Tá bom, né? Quem não Tá fez falando? isso? Mosquito chato. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, Duda. Eu odeio mosquito. E por incrível que pareça, lá em casa é eu que cozinho. Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Então o almoço é eu que faço. Imagine, Duda, Na hora do almoço, aquela na hora mosquitaiada que eu estou vem, preparando o alimento, na hora que eu estou com a mão completamente ocupada, picando legumes ou temperando uma carne, aí que o diabinho aparece. E o diabinho fica... e fica na minha frente me atazanando. É no momento que eu não tenho condições de largar tudo ali e matar ele. Eu odeio mosquito. né? Eu também. Odeio. Carrapato. Ah, é outro bicho também que, quando eu era Você não criança... acredita que aconteceu Me hoje. contei. Ah. Ontem a gente estava na roça. Minha mãe acordou hoje com um carrapato no olho. Misericórdia. Carrapato no olho. O olho dela tá inchado aqui assim, ó. Tá com um carrapato no olho aqui, Mas ó. Mas eu vou te contar uma coisa, um segredinho aqui. É o Conta. seguinte, sabe que quando eu era criança... O quê? Quando eu era criança, eu adorava ter carrapato. Eu gostava da coceirinha dele. Eu não acredito nisso. Se não espalha, não. Eu adorava a coceirinha do carrapato. Ai, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Gente metida. Cara, eu odeio gente metida. Odeio. Aí, ó, gente. Gente Não sei que- demitida com o Robson. hein? Gente que se acha a última bolacha do pacote ali. Gente que... Não, eu não gosto, não. Sinceramente, eu não me dou bem com gente metida. Também não gosto. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto de simplicidade. Ser humano. O ser humano é uma caixinha de surpresa. A gente pode esperar de tudo do ser humano. Mas eu ainda continuo acreditando no ser humano. Que bom. Que bom, né? Porque... Que bom e que ruim, porque
vai saber, né? Como você disse, é uma caixinha de surpresa. É, uma caixinha de surpresa. Infelizmente, nosso papo acabou. Ah, mas sem antes de acabar, você vai ter que me falar o nome dos bichinhos aqui. Das bonecas, vamos lá. Não tá a turma, não. É Verdade. ué. Esse é o Igor, Igor, prazer, Igor. Maria Olá, Maria. e Doguinho. Olá, Doguinho. Eu gostei tanto do Doguinho. Cara. Aperta esse Aqui. botãozinho na mão dele aí que você vai ver. Aqui? Não, o outro. Tem Aqui? Isso. Aqui. Não, em cima. Tem um negocinho em branco. Em cima. Em branco? É, aí, ó. Ai, gente, aonde? Ah, tá. Achei aqui, Isso. achei. Olha! É o Doguinho, ele canta. Ai, gente, que gracinha. A boquinha dele tá Olha, mexendo. gente. A Jéssica vai querer levar já embora, viu? Eu Bacana, adoro viu? ele. Bacana demais. Daqui a pouco ele para aí de cantar. Esse vídeo é um oferecimento de Mineirão Peças Usadas. Peças para caminhonete. É só falar com o Breno, ligar no número 3333-2833, que falar que você viu aqui no Pode Tudo, que você vai ganhar um desconto especial. E tudo que você precisar, tenho certeza que lá tem. E também a Mandele, que tem tudo para sua festa, gente. Ai, tá sem palavras, porque Ele é tá muito no bom. ritmo, ele tá no ritmo. Ele tá aí cantando e eu tô aqui falando. De tão gostoso que é. Aí, ó, Alegria, parou. alegria. Aí, e é isso aí, gente. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o Dudu pelo convite, viu? Quer deixar a rede social? Você quer deixar alguma rede social? É, Contato? tem o meu Instagram, que é o Robson Anísio, Robson com B mudo e Anísio com S. Oficial. Então, Robson Anísio Oficial. Nós vamos estar lançando também um site, mas é após o lançamento do filme. Mas quem quiser já anotando aí, para depois do lançamento, já queria acessar o site, que é o www.elemento18.com.br, não é isso? Esse vai ser o site, vai ter também muita novidade, contato. É número 18, tá? Não é o nome, não. É elemento e o número 18.com.br. Tá. Tá bom, gente. Anota aí, hein? Pra vocês não perderem. E, mais uma vez eu pedi pra que deixe o seu... Minha caneta caiu no chão, né? Ah, tá bom, depois eu pego. Pra que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, tem vídeo novo no canal, então não percam, todos muito legais. E é isso, até a próxima. Um beijo, Tchau, um tchau. abraço.